Quando nós aprendemos espanhol e vamos produzir as frases, nós aprendemos ali o indicativo. Isso acontece em todas as línguas que eu tenho conhecimento, que uma das primeiras partes gramaticais verbais que nós vemos é o indicativo, mas ele não é o único. E tem muitas outras situações que nós utilizamos outros modos verbais. Será que você sabe, conhece bem o subjuntivo? Não! Então aprenda hablando. Olá, eu sou o Bruno Otávio, seu professor de espanhol, e hoje nós vamos falar sobre subjuntivo. O que significa o subjuntivo, quando a gente utiliza o subjuntivo e como a gente conjuga no subjuntivo. Tudo isso vai ficar muito melhor, muito mais interessante, e você não vai perder nenhuma das anotações depois que a gente for lá para a tela do meu computador. Vamos lá? Vamos lá, pessoal. Já que a gente está aqui na tela do computador, vai ficar mais fácil exemplificar, já que esse conteúdo é um conteúdo gramatical e depende muito da estrutura verbal, de como as frases vão estar ali escritas e dispostas, tá bem? É um assunto muito legal, mas muito importante, que é o subjuntivo. O subjuntivo nada mais é do que um modo verbal que expressa o nosso desejo, a nossa vontade para que aquilo aconteça ou a hipótese daquilo que pode acontecer. A gente precisa então diferenciar o subjuntivo, que é um modo verbal, do indicativo e do imperativo. O imperativo, nós ordenamos que as coisas aconteçam. O indicativo, eu indico que a ação acontece, aconteceu ou acontecerá. Já o subjuntivo vai expressar algumas coisas, dentre elas a possibilidade, a vontade ou desejo para que essas coisas aconteçam. E aí nós vamos ter a perífrasis do subjuntivo. Perífrasis é a união de diversas palavras formando uma estrutura. Poderia então traduzir a palavra perífrasis, para estrutura. Então, estrutura do subjuntivo. Subjuntivo, qual vai ser a estrutura comum de utilizarmos? Seria um verbo inicial, muito provavelmente no próprio indicativo, tá? Presente do indicativo, mais o que e em seguida o verbo no subjuntivo. Como eu mostro para vocês. Deixa eu colocar aqui minha ferramenta para apontar. Então, olha aqui, quero no presente. Deseo no presente, presente do indicativo, tá? Espero, presente. Todos aqui estão no presente. E aí depois eu tenho o que, tá? O que como estrutura. Então tudo isso daqui antecede o verbo no subjuntivo. Aqui, quero que te cases comigo. Então é uma hipótese, é um desejo, uma possibilidade, uma probabilidade, ok? Não estou dizendo que aquilo vai acontecer. Não estou ordenando para que aquilo aconteça. Estou mostrando a possibilidade daquilo vir a acontecer, ok? É um modo verbal que nós temos no português, nós utilizamos muito no português, mas tanto no português quanto no espanhol a gente pouco vem a refletir sobre esse uso. E o que eu quero fazer com vocês nessa aula, além de estudar a estrutura do subjuntivo, é refletir sobre esses usos no português e no espanhol, ok? Principalmente, claro, no espanhol. Desejo que, espero que, poderia dizer, desejo que te diviertas. Então, eu desejo que você se divirta. Ou, espero que estudies. Ou, prefiro que hagas determinada coisa. Tá vendo? Eu não estou indicando que aquilo está acontecendo. Estou, novamente, mostrando o desejo, a hipótese e a possibilidade daquilo acontecer, ok? Outro uso que eu tenho muito comum do subjuntivo é para questionar informações, questionar algumas coisas que me foram apresentadas, que me foram passadas, tá bem? Então olha lá, pode ser que, o que está em todas, ok? Só vai ter um caso que o que não estará aqui, logo eu falo para vocês. Dudo que, duvido que, é possível que. Alguém me disse alguma coisa e eu posso dizer, pode ser que seja verdade, pode ser que não seja assim como han dicho, tá? Então, pode ser que seja verdade, pode ser que não seja exatamente como falaram, é isso que eu estou propondo. É possível
ou no creio que seja possível, no creio que seja verdade, no creio que isso vai ocorrer, tá? Tudo bem? Então, todas as coisas que eu estou expressando uma questão ali de questionar aquele fato, questionar aquela coisa que foi dita. Vocês têm que ter em mente o seguinte: o subjuntivo está relacionado ao que é do sujeito. E o que é do sujeito não necessariamente é uma verdade absoluta, ok? Então, é algo que está relacionado a mim, que para você pode ser diferente, certo? Eu posso olhar no relógio e utilizar o indicativo para falar que horas são. Olha, são 2 horas da tarde. É uma verdade, é uma coisa absoluta. Não tem como contestar. Eu olho no relógio, no horário de Brasília é determinado horário, tá bem? Se você estiver sincronizado comigo, vai ser o mesmo horário. Acabou, tá? Isso é o indicativo. Agora, o subjuntivo é como eu vejo o mundo, como eu lido com o mundo, como eu me relaciono com o mundo. Posso, então, dizer, para mim faz frio, tá? Eu acho que para mim tá frio. No espanhol eu vou utilizar o modo subjuntivo para expressar essa ideia, porque para você a temperatura pode estar ok ou pode estar muito quente, tá bem? Então o subjuntivo se relaciona a desejo, a hipótese, a probabilidade, possibilidade e como você lida com coisas que não é que é mentira, é algo que está relacionado à sua percepção do mundo, tá bem? Se eu digo assim, ó, nós estamos no ano 2021. Eu utilizo o indicativo, eu estou indicando, é uma verdade incontestável. Certo? Agora, se eu digo, eu acho que determinada situação não é assim. Quando eu estou falando eu acho, eu estou mostrando algo que relaciona como eu vejo aquela situação, como eu me relaciono com aquela informação, com aquela coisa. Tudo bem? Vamos entender um pouquinho mais com a estrutura do subjuntivo. Para a conjugação verbal, independente do tempo, independente do modo, nós temos que partir sempre do infinitivo. O infinitivo é o verbo sem ser conjugado, terminado em ar, terminado em er ou terminado em ir. E aí o que vai ter no subjuntivo? Eu vou mudar a vogal temática. Verbos terminados em ar, a vogal temática é o a, eu vou mudar para e. E vocês vão ver a aplicação na frase. Verbos terminados em er ou terminados em ir, eu vou mudar a vogal temática e vou passar para a. Como assim, Bruno? Olha lá, o verbo trabalhar. A vogal temática não era o a? No infinitivo, trabalhar, não o verbo terminado em ar? Eu mudei esse a na conjugação para e. Trabalhe, trabalhes, trabalhe. Trabalhemos, trabalheis, trabalhem. Eu posso, inclusive, colocar antes de tudo o que, tá? Que yo trabalhe, ou que trabalhe, que tu trabalhes, que ele trabalhe, que trabalhemos, que trabalheis, que trabalhem. Antes desse que, eu utilizo aquela estrutura que nós vimos lá nas perífrases verbais. Desejo que, espero que, é possível que, tá bem? Sem grandes dificuldades, tá certo? Então, verbos terminados em ar, trabalhar, eu mudo a vogal temática para e, tudo bem? E verbos terminados em er, como comer, eu mudo a vogal temática para a. Posso colocar aqui para facilitar, caso vocês achem melhor, que, tá? Que coma, que eu coma, que tu comas, que ele coma, que nós outros comamos, que vosotros, que vocês comais, que eles comam. Então, desejo, hipótese, probabilidade, coisas que eu gostaria que acontecesse ou que eu não gostaria que acontecesse, tá bem? Então não é uma verdade, não é porque eu quero que as coisas vão acontecer. Se fosse assim, o mundo estava perdido, né? Se funcionasse como deseja todo mundo, ia virar um caos maior do que está. Tá bem? Verbo escrever. Escrever, um verbo terminado em ir, eu mudo essa vogal temática para a. Escriba, escribas, escriba.
escrevamos, escribais, escrevam, tá bem? Então, posso de novo colocar aqui antes o quezinho para expressar esse modo. Se for uma atividade, um exercício de apenas conjugar, você conjuga assim, tá? Escriba, escribas, como tá aqui na tela. Se você for fazer, montar um texto, criar uma frase, obrigatoriamente você vai colocar o quezinho na frente para formar a estrutura do subjuntivo. O subjuntivo precisa desse que, tá? Que yo escriba, ou que tu escribas, ou que escriba. Você pode omitir o sujeito, yo, tu, ele, já que você está marcando a pessoa verbal aqui na sua conjugação. Ah, mas quando que eu não preciso colocar o que? Se eu for dizer, utilizar a estrutura, agora vai ficar bem feio mesmo, o ralar, tá? Como eu falei para vocês em outros vídeos, a palavra ohalá, ela é importada do árabe, tá? E ela tem o sentido, a tradução, que Deus queira que. Então o que já está incorporado no ohalá, tá bem? Vocês que veem novela, já viram novela da Rede Globo ali, quando eles vão falar de países árabes, vão retratar novelas ali, Caminho das Índias, por exemplo, o Clone, vocês conseguem ver personagens falando ohalá, tá? Então ohalá tem o sentido de que Deus queira que, ou tomara que. Então não coloco o que depois dessa estrutura. Poderia dizer ojalá escriba, ojalá yo escriba, ojalá escribas, ojalá tu escribas. Não é necessário que eu coloque essa estrutura, tá bom? Certo? Estão aprendendo? Estão entendendo? Espero que sim. Vamos seguir então. Cada verbo que indica, o que é um verbo? Indica uma ação, um fenômeno da natureza, amanhecer, trovejar, relampejar, tá bem? Escurecer, tá bem? Ou verbos ali, ações humanas, ou ações realizadas por seres animados ou inanimados, comer, dançar, acordar, tá bem? Todas as ações que praticamos. Cada verbo, ele está contido em um tempo. Ele pode se relacionar com o presente, com o passado e com o futuro. Dentro do presente, dentro do passado e do futuro, vão ter outras divisões ali. Perfeito, mais do que perfeito, imperfeito, indefinido, assuntos de outras aulas. Fiquem tranquilos e calmos. Mas vocês sabem que cada verbo está relacionado então a um tempo. Se eu digo no português, eu como, você sabe que é presente. Se eu digo eu comerei, você sabe que é futuro. E se eu digo eu comi, você sabe que é passado. Então, fiquem com essa ideia. Cada verbo se relaciona com um tempo, ok? Passado, presente ou futuro. Cada verbo também vai se relacionar com uma pessoa verbal. Eu não preciso necessariamente falar a pessoa verbal. Com a conjugação do verbo, você vai entender qual pessoa, porque vai estar marcado ali na terminação, na desinência do verbo. Se eu digo no presente, tá? Vamos manter o presente que é mais fácil para a gente visualizar. Presente do indicativo. Se eu digo como, sou eu como. Se eu digo comemos, nós comemos. Se eu digo agora, pensando no futuro, comerei, eu, ok? No futuro, eu comerei. Está marcando a pessoa verbal. Então, cada verbo, além de carregar um tempo, carrega uma pessoa verbal, uma pessoa que realiza a ação. E, além disso, ele carrega um modo, que é o que eu disse no comecinho da aula. Esse modo vai representar se é algo que acontece, aconteceu ou acontecerá, o indicativo. Se é algo que eu estou ordenando ou alguém está ordenando para que aquilo aconteça, tá bem? Que é o imperativo, ordem, faça, compre, estude, ok? Ou eu mostro o modo subjuntivo, que é o de desejo, hipótese, probabilidade, ok? Que a gente já falou bastante, tudo bem? Então o verbo vai ser carregado de todos esses sentidos, de todos esses componentes que vão mostrar e fazer essa estrutura. Tempo, pessoa e modo. Nós estamos vendo presente do subjuntivo, ok? Então o que acontece
no momento presente, desejos relacionados ao momento presente. Então, vamos ver. Quando nós utilizamos o subjuntivo, eu já falei para vocês, agora a gente vai entrar mais no detalhe, tirar algumas dúvidas, para que isso fique muito claro, muito fixado na mente de vocês, ok? Quando que eu utilizo o subjuntivo? Para comentar uma ideia, tá? Aquilo que eu mencionei lá. Penso que, creio que, tá bem? Quero comentar ou questionar uma ideia. Querer que, apetecer que, intentar que, para que, lograr que ou ojalá, tá? Quero que estude mais. Me apetece que viajemos todos os anos, tá? Então eu gostaria que nós viajássemos todos os anos. Aqui eu tenho o verbo muitas vezes no infinitivo, sem ser conjugado, sem marcar tempo, sem marcar pessoa e sem marcar modo. Estou mostrando a estrutura. E aí eu vou utilizar esse verbo no infinitivo, sem ser conjugado, da forma como me convém, como que faz sentido na frase. Yo quiero que. Eu quero que. E aí eu coloco o subjuntivo, tá? Tu quieres que. E você coloca o subjuntivo, tá bem? Apetecer, intentar, lograr, entre outros. Eu falei que o ojalá, justamente, não precisa ser conjugado, não precisa ser colocado o que. Eu digo ojalá e digo o verbo ali no subjuntivo. Olha um exemplo. Ojalá não haga frio. Ojalá não haga frio. Aqui é o verbo hacer, fazer, frio. Então esse verbo nós vamos ver na frente. Por que foi para haga? Tá? O verbo era ser. Então vocês já viram a mudança do E para A. Mas por que apareceu um Gzinho aqui? Tá? Ojalá. Ojalá eu traduzo para tomara que. Ou que Deus queira que. Então, tomara que não faça frio. Ou que Deus queira que não faça frio, por exemplo. Então, ojalá não haga frio. Ou ojalá haga frio. Tomara que faça frio, ok? Às vezes eu gosto do frio. Eu, particularmente, prefiro o frio do que o calor, tá bem? Então, a gente está estruturando para apresentar, para questionar uma ideia ou comentar uma ideia, tá bem? Eu vou utilizar ali, vou apresentar para vocês algumas estruturas para questionar uma ideia, para não concordar com ela. No creio que, eu não acredito que, ser mentira que, parece mentira ou é mentira que. E aí eu digo a ação ali no subjuntivo. Não me imagino que seja tão estúpido. No es posible ou es posible que, e aí o verbo no subjuntivo. Não está claro que essa cláusula seja para que todos las cumpram, tá? Então, estruturas para eu questionar uma ideia, debater uma ideia, falar sobre algo que me foi dito, tá bem? Olha um exemplo. Es falso que haga frio. Para a gente não entrar em assuntos polêmicos, tá? Alguém me disse, eu estou aqui no escritório e alguém me diz assim, tá frio, tá? E aí eu digo assim, es falso que haga frio. É falso, estou questionando uma ideia. Estou pondo ela ali para ser comprovada, para ser contestada, tá bem? Es falso que haga frio. Não é uma verdade, tá bem? Posso utilizar então para valorar uma ideia. Alguém me disse alguma coisa e eu quero ali expressar o que eu sinto com aquela ideia. Es bueno que, es malo que. Es una sorpresa que bien que, e es raro que. Todas ali utilizaram o que nessa estrutura. Es bueno que todos recebam um aumento. Ok? Então seria estou valorizando ali. Alguém disse que vai receber um aumento e eu estou feliz. Estou falando, é muito bom que isso vai acontecer, tá? Estou expressando o que eu sinto, expressando como eu me relaciono com aquela questão, estou expressando como eu vejo aquela questão. Por isso, o modo subjuntivo para valorar uma ideia, ok? Es raro que las personas comentem sobre este assunto, tá? Então, é uma coisa que não acontece. Olha lá.
Es raro que haga frio, tá? Talvez onde você mora, talvez faça mais frio. Aqui na minha cidade, só em uns 2 meses por ano, mais ou menos ainda, tá? A gente coloca um agasalho ali, às vezes faz um frio maior. Mas es raro que haga frio, tá? Tô comentando uma ideia, tô comentando um assunto, tô expondo a minha opinião, tá? Então não é uma verdade absoluta. Estou ou desejando, mostrando uma hipótese, uma probabilidade, ou dando a minha opinião, tá? Dando a minha opinião ou questionando algo que foi passado ali, tá bem? Então, subjuntivo, lembra que está relacionado ao sujeito, a pessoa que realiza. Olha esses exemplos aqui. Deseo que venga mañana. Eu desejo que venha amanhã. He comprado algo e deseo que venga mañana, que chega para mim amanhã. Ou espero, deseo que mi prima, mi tio venga mañana a minha casa, ok? Es possível que seja mentira. Que tudo que você falou ali, ó, é possível que seja uma mentira, tá? Tem como comprovar? Talvez, talvez não, tá? Mas é uma forma de ver, de comentar uma ideia. Tenho medo de que suceda. Eu tenho medo de que isso aconteça. Suceda vem do verbo suceder. De novo a vogal temática mudou para a. Suceder mudou para a. Ser mudou para a. Venir é o verbo vir, mudou para a. Te proíbo que vengas. Eu proíbo você que você venha. Estou te proibindo. De novo o verbo venir. No quiere que trabajes. Ele não quiere que tu trabajes, tá? É uma ideia de uma outra pessoa. Trabalhar. De novo, mudei a vogal temática para a. Te aconselho que la dejes. Verbo derrar, deixar. Eu aconselho para que você a deixe, ok? Vai para outra, parte para outra. Certo? Bom, aí nós temos, claro, se não tivesse irregularidade, não seria o espanhol, não teríamos que estudar tanto para termos essa fluência. Nós temos algumas irregularidades. Essas irregularidades, elas têm uma forma de se comportar. Então, mesmo sendo irregularidade, nós precisamos entender, observar e estudarmos isso. Qual que é a irregularidade que eu quero mencionar para vocês? As mais comuns, tá? As irregularidades vocálicas. O que seria essa irregularidade vocálica? Nós classificamos um verbo em regular ou irregular. Regular é quando eu pego o verbo ali, na sua estrutura, no infinitivo, tiro o ar e acrescento o seu final e está certo. Não preciso fazer nenhuma alteração. Isso faz do verbo regular. Agora, o verbo irregular é que, além de mudar o finalzinho ali, a parte da conjugação verbal, preciso fazer alguma outra alteração para que ele faça sentido, para que ele não fique incorreto ou agramatical no espanhol. E aqui olha o verbo querer, o verbo dormir, o verbo rugar e o verbo pedir. Todos eles são irregulares por ter uma irregularidade vocálica. Vocálica vem de vogal. Então, o finalzinho da conjugação do verbo está certinho, ó. Ra, ras, ra, ramos, rais, irão. Ok? Verbos terminados em er foi para a. Verbo terminado em ir foi para a. Verbo terminado em a foi para e. Verbo terminado em i foi para a. Beleza. Qual que é a irregularidade? Irregularidade do querer. Essa irregularidade não acontece no ar, no er e no ir, no finalzinho. Ele acontece na vogal anterior, na mais próxima, antes do final, na penúltima, tá? Por assim dizer. O e virou ie. Quiera, quieras, quiera. Quieram. Não acontece essa irregularidade de ditongar, isso é, uma vogal se transformar em duas vogais. Ela não acontece nem no nosotros, nem no vosotros. Então, acontece no yo, no tu e no él, ella, usted. E depois acontece no ellos, ellas, ustedes. No nosotros não acontece. No vosotros também não. Olha o verbo dormir. Duerma, duermas, duerma. Dormamos. Opa, escrevi errado. Dormamos, dormais é um o. E
duerman, ok? Então não acontece essa irregularidade aqui, nem nos outros, nem no vosotros. Apenas nessas pessoas do singular, yo, tú, ele, usted, e depois na última do plural, ellos, ellas, ustedes. O verbo jugar, jogar, brincar, tá? O U virou o E. Juegue, juegues, juegue. Juguemos, jugueis, jueguem. De novo, não acontece aqui no nos outros, nem no vosotros. No caso do pedir, nós temos uma irregularidade que é uma troca. Eu troquei uma vogal. Era a vogal E e virou I. Pida, pidas, pida. Piramos, pidais, pidam. Ok? Ah, mas por que acontecem essas irregularidades? Bom, essas irregularidades elas vão estar relacionadas ao quê? A língua originária, ao latim, tá? Então, muitas dessas irregularidades nós teremos que estudar caso a caso, ver como era no latim. Ela se dá também com a situação de uso. Pode ser que essa irregularidade veio a existir, tá? Ali no espanhol. E ela pode se dar também para diferenciar outro verbo, outra palavra que pode existir e dar um conflito. Por isso que existe a irregularidade verbal, além de evitar alguma confusão sonora. Então pode evitar uma confusão na escrita, se aproximar ou ser igual a uma outra palavra que existe, ou outro verbo, ou também uma confusão sonora. Às vezes escreve igual, mas aí o som poderia ser produzido às vezes escreve diferente, mas o som produzido seria igual, então por isso tem essa irregularidade, tá? Então essa vogal, o E virando IE, o O virando o E, ou o U virando o E, três primeiras pessoas do singular, última pessoa do plural. Ah, mas como que eu vou saber onde estão os verbos irregulares? Quais são? Com o uso. Com o uso você vai vendo, você vai entendendo, tá? Se eu passar um outro verbo para vocês, o verbo preferir, eu vou falar, olha, o verbo preferir, ele vai ser conjugado assim como o verbo querer, tá? Preferir. Então, o E do preferir vai virar IE. Deixa eu escrever aqui, senão eu vou escrever errado, vou falar errado para vocês, tá? Preferir. O que eu estou mudando é o E, tá? Esse E está virando IE. E aí eu estou conjugando no normal. Então, na conjugação normal do subjuntivo. Normal que eu falo é mudando a vogal temática ir ali para A. Prefiera, prefieras, prefiera. Preferamos, preferais, prefieram. Agora sim. Ah, e o verbo pedir, ou outro verbo, se eu falar, olha, esse verbo é igual ao pedir, você vai saber que é uma mudança de E para I em todas as pessoas, tá bom? Então peguem esses verbos como referência, salvem, vejam de novo, e sempre que for necessário, lembrem da conjugação do verbo e tentem relacionar, tá? Se nós formos decorar todos os verbos, é uma infinidade, tá? E vai ficar muito difícil a gente aprender assim. Então é melhor a gente verificar esses verbos que são muito mais usuais, os outros vão aparecer menos vezes, e sempre relacionar. Sempre que a gente for ler, sempre que a gente vê escrito, assistir a uma série, ouvir uma música, a gente vai ouvir, vai ler, vai entender e vai ver esse processo acontecendo, tá bem? Além daquelas irregularidades que nós vimos da vogal, algumas outras irregularidades comuns que vão acontecer nos verbos. E aí eu trouxe os mais comuns, os que vão aparecer mais vezes. Notem que essa irregularidade que vai aparecer no subjuntivo, ela vai se relacionar à irregularidade que vai acontecer no indicativo. Se você pegar o verbo salir, que é o verbo sair, no espanhol, e conjugar no presente do indicativo, você fala, yo salgo, tá? Salgo. Então eu pego a primeira pessoa do presente do indicativo, por isso que a gente tem que saber ele, e a partir disso eu vou ver quais irregularidades aconteciam.
No presente do indicativo, muitas irregularidades estão apenas na primeira pessoa. Se essa irregularidade no presente do indicativo acontece na primeira pessoa, não quer dizer que vai ser assim no subjuntivo. Muito provavelmente essa irregularidade vai ser passada para o subjuntivo, e se essa irregularidade for passada para o subjuntivo, ela vai ser acompanhada em todas as pessoas verbais. Então olha lá, o verbo salir, que é o sair, no presente do indicativo, eu salgo, tu sales, ele sale, salimos, salir, sale. Repare que a irregularidade foi só na primeira pessoa, mas aí eu mantenho. Eu salgo, eu passo para cá e fica salga, salgas, salga, salgamos, salgais, salgam. Peguei então o verbo salir, na primeira pessoa era salgo, mantive, mudei apenas a vogal, ok? Posso colocar o quezinho na frente para facilitar, que eu salga. Depois o verbo tener, que é o verbo ter. No espanhol, yo tengo, tu tienes, ele tiene, tenemos, tenéis, tiene. Então, eu pego ali o tener e assim eu estruturo ele. Que yo tenga. Então, eu peguei o tengo do indicativo e passei ele agora para o subjuntivo. Yo tengo, que yo tenga. Que tu tengas, que ele tenga. Que nosotros tengamos, tengáis, tenga. Ok? O verbo conocer, conhecer no espanhol. Eu conosco, tu conoces. Também pego ali, primeira pessoa, eu conosco, e passo para o subjuntivo e mantenho todas as pessoas. Conosca, conoscas, conosca. Conoscamos, conoscais, conoscam, tá bem? É muito mais simples do que o indicativo, porque a gente pega essa irregularidade e mantém, tá bem? Vocês utilizam isso normalmente na língua portuguesa, muitas vezes sem se dar conta. E é isso que nós estamos fazendo, tá? Abrindo a cabeça e entendendo o subjuntivo. Outras coisas que podem acontecer, outras irregularidades, e essas são mais difíceis assim por falar, porque elas vão ser irregularidades próprias. Elas têm uma forma diversa de outros tempos verbais. Esses casos nós precisamos entender e até mesmo decorar. E aqui tem os mais recorrentes. O verbo ser, o verbo haber, que é o verbo haver, o verbo ir e o verbo saber. O verbo ser, que eu sea, que tu seas, sea, seamos, seais, sean. O verbo haber, haya, hayas, haya, hayamos, hayais, hayan. O verbo ir, vaya, que eu vaya a tu casa mañana, que é um desejo. Baias, baia, baiamos, baiais, baiam. E o mais difícil ali para a gente fazer um paralelo é o sepa, que é muito diferente do saber. Né? No português eu falaria que eu saiba, tá? E no espanhol fica que eu sepa, que tu sepas, que ele sepa, que nós outros sepamos, que vosotros sepais, que eles sepam, tá bem? Então, verifiquem essa aula novamente, assistam novamente, tirem as dúvidas do que vocês possam ter, tá bem? E assistam, exercitem, procurem, busquem, que é um assunto muito legal e com certeza vai enriquecer muito o seu espanhol. Já sabe agora como desejar as coisas, como dizer sobre aquela hipótese, aquela possibilidade de algo acontecer? Com certeza você sabe. Então, se você quer mais conteúdos como esse, não se esqueça de se inscrever nesse canal, deixar seu like e, se for importante, compartilhar com seus amigos para que eles também conheçam o canal e fiquem sempre atualizados. É isso, senhores. Muitíssimas graças, vale e adiós!